Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia, membro da Igreja Batista Rio de Vida, cujo presidente é o nosso pastor querido Charles, Carvalho, de nossa igreja, aqui de Campos, Rio de Janeiro, em frente ao HGG, Hospital Geral de Guarulhos, Campos, Rio de Janeiro. Mais um comentário, escrito por mim, Fabrício Barreto, de comentários bíblicos do Velho e do Novo Testamento. E agora eu queria compartilhar com vocês o livro do profeta Sofonias. Velho Testamento são 3 capítulos, O valor teológico do profeta Sofonias é o seguinte: ele fala da restauração e alegria do dia do Senhor, juízo. Se o povo se arrependesse, seria contado entre os remanescente fiel, chamada teologia do resto de Israel, teologia do pequeno rebanho de Jacó, o remanescente, de todo mundo, que tinha seus pecados perdoados e possuía lábios puros e demonstrava atitudes humildes em um viver santo. Capítulo 3, versos 9 a 13 de Sofonias. Esse povo remanescente fiel se regozijaria porque Deus, o nosso Deus, o seu rei, habitaria em seu meio. Capítulo 3, 14 a 15. O Senhor Deus também se alegraria com o seu povo, que, embora fraco e oprimido, seria reunido em sua terra e abençoado. O povo de Israel realmente, politicamente, historicamente, segundo a visão de alguns, era um reino, era um reinado, era uma nação insignificante em relação às potências mundiais do mundo antigo. Antônio Neves de Mesquita, um grande pastor e teólogo batista, que escreveu o livro Povos e Nações do Mundo Antigo, acho que é da JUEP, antiga editora batista, que já fechou, faliu, se eu não me engano. E o professor Milton Schwantz, um grande historiador, teólogo, ele fala que, segundo historiadores, geógrafos, professores de história, geografia e historiadores bíblicos, história do povo de Israel, o povo mundo antigo, fala que Israel realmente, politicamente e economicamente, naquela época, era uma nação, era uma nação insignificante para alguns, E Sofonias, ele profetiza no 7º século, no reinado do rei Josias, ele exorta e denuncia o baalismo, os adoradores de Baal, em Jerusalém. E Josias deveria ter acabado de declarar a independência da Assíria e necessitava de alento e reformas religiosas. O profeta Sofonias, que fala acerca do Yom Yahavé, ou seja, o dia do Senhor, ele adverte a respeito do dia do Senhor que se aproximava. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Sofonias, ele fala no seu esboço, julgamento de Deus no dia do Senhor. Estou comentando aqui e lendo na íntegra o meu artigo, no meu comentário bíblico. Fala de arrependimento antes do dia do Senhor e restauração e alegria do dia do Senhor. O conceito dia do Senhor vem da crença que Deus é um guerreiro, que ele faz guerra, comenta aqui no meu artigo, santa contra os inimigos. Quando ele vem com poder para derrotar os ímpios, também liberta o seu povo. O dia do Senhor, Yom Yahavé, Yom Javé, dia de Jeová, é um dia de vitória e alegria os que o amam,
mas a destruição para os incrédulos. O juízo de Deus no dia do Senhor, né? Ele viria com devastação da terra e destruiria a população, os animais, os pássaros, os peixes, a natureza. Este juízo, disciplina de Deus, destinava-se principalmente a Judá e Judá, porque algumas pessoas ainda estavam adorando o deus cananeu Baal, né? Curvando-se diante da divindade amonita Milcom ou Moloque. Por isso que não é bom chamar as crianças de moleque. Tem gente que fala, e aí seu moleque? Sabe por quê? Moleque é uma divindade, é um demônio, é uma divindade, um espírito maligno do deus Moloque, Malcom ou Milcom, um deus pagão. E orando para que as divindades astrais dos assírios, né, capítulo 1, verso 4 e 5, né, e Jeremias 8, 2, Jeremias 19, 13. O povo rejeitava as reformas do rei Josias, que era um rei segundo o coração de Deus, bom, recusando-se a voltar para Deus e continuando a adoração, né, com os idólatras, né, os pagãos. A ira de Deus, julgamento de Deus, a disciplina do Senhor viria em breve, né? Então eles estavam seguindo as deuses pagãos, as divindades pagãs dos assírios, dos babilônicos. E todas as partes de Jerusalém seriam afetadas, até mesmo as áreas mais nobres da cidade. Capítulo 1 de Sofonias, de 10 a 13. Para demonstrar a situação que viria era séria. Sofonias, o profeta de Deus, lembrou seus ouvintes, o povo, dos acontecimentos terríveis do dia do Senhor. Seria um dia em que até os soldados mais valentes chorariam e as pessoas perambulariam sem direção, sem rumo, como cegos. Os ricos não seriam capazes de comprar com segurança. E haveria ira, perturbação, destruição e sangue por toda parte. Seria como um inferno na terra. Era um dia de julgamento, né? Ai daquele grande dia do Senhor, dia de trevas e não de luz. Era algo doce, era algo amargo, uma bebida amargo como fel, pior do que boldo, pior do que carqueja. Sabe o que é carqueja? Boldo? Já tomaram? Horrível. Então, não era uma coisa boa. Por quê? Porque eles estavam ali no erro. Eles estavam ali no abandono dos caminhos do Senhor, né? Com os filisteus, moabitas, amonitas e os arrogantes assírios, eles seriam derrotados. O remanescente fiel dos judeus receberiam sua terra de volta. Sofonias 2, de 14 a 15. No final, todos os povos se curvarão diante do Deus de Judá. Capítulo 2 de Sofonias, versículo 11. Então, por que os habitantes do reino desejariam adorar os deuses pagãos, se eles tinham e adoravam o Deus vivo? Então, o profeta, eu leio aqui no meu artigo, né, no meu comentário bíblico, eu, Fabrício Barreto Gonçalves, está todo digitado em PDF, né? Vale a pena pregar o evangelho, vale a pena ser fiel a Jesus. O livro de Sofonias, né, ele viveu antes da grande reforma religiosa do rei Josias, ano 621 antes de Cristo. Porque em sua época de Sofonias havia muita idolatria, violência e falsos profetas em Judá. Ele faz referência ao chamado resto de Baal, Sofonias 1:4 e Sofonias 1,
1, versículo 1 a 6 e capítulo 3, de 1 a 4. Vale a pena sofrer, vale a pena viver, vale a pena morrer por esse evangelho, pelo reino de Deus. Esse é o resumo. Alertar acerca do grande dia do Senhor. Hoje, nós estamos aguardando a vinda de Jesus, o segundo advento, a segunda parousia, volta de Jesus. Haverá juízos, julgamentos de obras boas ou más. Pense nisso. Comentem, leiam o meu PDF, comentando o livro de Sofonias. Que Deus abençoe.